Bom dia a todos. É um grande prazer estar hoje aqui para assinalar o início das comemorações dos 15 anos da Reserva da Biosfera da Ilha Graciosa. A Ilha Graciosa é um dos exemplos de territórios onde se verifica a sobreposição de duas classificações Unesco, Reserva da Biosfera, e é também parte integrante do Geoparque Açores, um geoparque mundial da Unesco. A ilha integrou a Rede Mundial de Reservas da Biosfera em 2007 e em 2013, com a criação do Geoparque Açores e a sua integração nas redes europeias e global de geoparques, passa a ser então parte integrante deste território, agora reconhecido como Geoparque Mundial da Unesco. Este webinar, que reúne hoje coordenadores e gestores de outros territórios onde se verifica esta sobreposição, promete trazer à discussão temas que são muito pertinentes, temas que nos irão enriquecer certamente e perceber. Vou pedir aos participantes, por favor, que desliguem os seus microfones. Obrigada. E vamos tentar conhecer outros exemplos pelo mundo de gestão integrada e articulada entre reservas da biosfera e geoparques mundiais da Unesco. Um território, duas classificações Unesco. É este o tema que trazemos hoje à discussão. Vamos ouvir a Carla Silva, em representação da Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas. Vamos ouvir André Spínola, gestor da Reserva da Biosfera da Ilha Graciosa. Helena Mateu, coordenadora do Geoparque Mundial da Unesco de Lanzarote e Chiniho Islands. Miguel Reis Silva, coordenador do Aspiring Geoparque Oeste. E Eva Lima, coordenadora científica do Geoparque Açores. Temos um elenco de ilustres para discutir estes temas que nos trarão certamente ferramentas e ideias para uma gestão integrada e sustentável dos nossos territórios. A nossa proposta é então conhecer cada um dos territórios e no final podermos discutir a forma como estas duas classificações se podem transformar em poderosas ferramentas para o desenvolvimento sustentável destes territórios. Começamos então por ouvir a Carla Silva. A Carla tem formação académica nas áreas de Biologia, Geologia e Pedagogia. Trabalha desde 2005 para a entidade governamental com tutela de ambiente, em projetos de educação ambiental e, mais recentemente, desde 2013, também em projetos de conservação da natureza. Na divisão de áreas classificadas da Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, acompanha e apoia a gestão das áreas protegidas regionais e das áreas classificadas internacionais, como as áreas de Rede Natura 2000, sítios Ramsar, sítios de Património Mundial da Humanidade, reservas da biosfera e geoparques mundiais da Unesco. Olá, Carla, obrigada por teres aceito este convite. Vou pedir que tentemos todos os intervenientes ser breves nas suas apresentações para que possamos depois ter um momento enriquecedor e de discussão depois das mesmas. Obrigada, Carla, passo-te a palavra. Obrigada, Salomé. Muito obrigada pelo convite. Com muito gosto que faço parte aqui deste conjunto de convidados. Vou então aqui partilhar uma pequena imagem. Muito obrigada por me convidarem para fazer aqui o pontapé de saída. Já estão a ver, Salomé? Já estão a ver o meu ecrã? Sim, sim. Ok, obrigada. Pronto. Então, realmente a Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas tem esta divisão das áreas classificadas que se dedica ao planeamento, ao acompanhamento da gestão destas áreas existentes aqui nos Açores. Os Açores, desde já há vários anos, que têm apostado na classificação de várias áreas Unesco. Portanto, é uma estratégia que tem sido, que tem apostado sempre na ligação do destino Açores à natureza e a utilização ou seja, as candidaturas de certos territórios dentro do arquipélago de Açores, de acordo com as suas especificidades e com as suas mais-valias, quer a nível de património natural, geológico e biológico, têm servido de base para algumas candidaturas
para classificações Unesco. É um facto que os Açores têm uma enorme diversidade de áreas classificadas. Começamos pelas áreas protegidas, que temos 124 áreas protegidas a nível de território, incluídas nos parques naturais dos Açores, mas temos também áreas europeias da Rede Natura 2000, portanto, zonas de proteção especial, zonas especiais de conservação, que foram definidas com base nas diretivas europeias, Diretiva Habitats e Diretiva Aves, e temos depois então esta forte aposta nas áreas mais ligadas à entidade Unesco, que eu vos gostaria aqui então, só de salientar. Desculpem. Portanto, começamos pelo Património Mundial da Unesco. É um facto que hoje vamos falar um bocadinho mais da Graciosa em específico, mas no território Açores temos duas áreas classificadas como Património Mundial da Humanidade, tendo sido o primeiro em 1983, portanto o Centro Histórico de Angra do Heroísmo, e depois, em 2004, a conhecida Paisagem da Cultura da Vinha da Ilha do Pico, ambos com patrimónios mundiais pelos valores culturais. Depois, então, temos 4 reservas da biosfera. Portanto, estamos hoje aqui a festejar a reserva da biosfera da Graciosa, que foi oficialmente classificada pela Unesco em 2007, a par do Corvo, também em 2007, depois seguiu-se a da Ilha das Flores, em 2009, e mais recentemente as Fajãs de São Jorge, em 2016. Portanto, aqui a estratégia de, por exemplo, não se procurar classificar todo o arquipélago como reserva da biosfera, tem a ver também com o querer salientar a forte relação de equilíbrio entre o homem e a natureza nestas ilhas mais pequenas, portanto, Graciosa, Corvo e Flores, e mais recentemente a especificidade das vivências nas Fajãs de São Jorge, com a candidatura que foi depois então classificada em 2016. Pronto, e sei que hoje vão falar bastante do Geoparque, não é? Portanto, uma das grandes inovações também a nível Açores foi que todo o território está classificado como um Geoparque Açores, e mais não falo, porque certamente vão falar, mas tem um conjunto de sítios de elevada importância geológica, todo o território, e de facto a classificação Geoparque, que foi alcançada mais recentemente, perdão, em 2013, veio abranger todo o território, estando, portanto, sobreposto com as áreas de património mundial, com as reservas da biosfera e também com todas as outras áreas protegidas e classificadas. E por último, gostava também de falar dos sítios Ramsar. Os sítios Ramsar são áreas classificadas com base na Convenção das Nações Unidas, ou Convenção de Ramsar, em que a própria Unesco é a organização depositária desta Convenção. Peço desculpa. Ou seja, os Açores são uma das poucas áreas no mundo que têm no mesmo território estas 4 classificações da Unesco. E isso faz com que nós façamos parte de um pequeno grupo que se chamam os MIDAS, portanto Multi-International Designation Areas, da Unesco, e que demonstra que a articulação e complementariedade entre estas diferentes classificações é uma grande mais-valia, isto é, estas classificações não competem entre si, muito pelo contrário, potenciam-se umas às outras. E para concluir esta minha pequena primeira intervenção, queria só salientar que, de facto, é o facto dos Açores terem estas diversas áreas classificadas, terem a aposta que têm nas áreas protegidas, na conservação da natureza e na regulação do usufruto dessas áreas, que fez com que os Açores tenham sido também classificados ou tenham alcançado uma certificação internacional de desenvolvimento de destino sustentável, EarthCheck, tendo em 2021 atingido já o grau de prata e está-se a trabalhar para, no próximo ano, tentarmos atingir o grau ouro. E pronto, Salomé, penso que esta pequena, esta pequena apresentação ou intervenção que procura demonstrar a globalidade do território Açores e a articulação, para depois então podermos passar aqui às áreas mais específicas.
Certo, obrigada, Carla. Apresentaste-nos realmente um retrato daquilo que é o nosso território em termos de políticas de conservação e promoção dos nossos valores patrimoniais, quer naturais, quer culturais. Muito obrigada. Vamos ouvir agora André Spínola. André Felipe Silva Spínola, mestre em Ensino, História e Geografia do terceiro ciclo e Ensino Secundário. Em 2016 e 2021 lecionou a disciplina de Geografia em escolas da Ilha de São Miguel e Graciosa. Sempre se envolveu em projetos associados ao desenvolvimento sustentável do território, uma pessoa ativa na Ilha Graciosa. Desde 2021 exerce o cargo de Diretor de Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas da Graciosa, onde acumula também os cargos de Diretor do Parque Natural da Ilha Graciosa, Gestor do Conselho de Gestão da Reserva da Biosfera e é também o representante de ilha do Geoparque Açores. André, muito obrigada, bem-vindo. Será um gosto ouvir-te, a ti que és o anfitrião destas comemorações dos 15 anos da Reserva da Biosfera da Ilha Graciosa. Passo-te então a palavra. Bom dia, Salomé, bom dia aos presentes. Podes partilhar o teu ecrã? Estou a tentar. Já está? Ainda não. Não conseguimos ver, André, não sei se estás a tentar. Penso que já estará. Não. Não? Não. Queres que partilhe a tua apresentação, se é a última que me enviaste? Não. Agora? Ainda não. Estranho. Não está ainda. Não, se quiseres partilhá-la comigo, posso partilhar aqui. Estranho. Posso-te enviar, mas... Clicaste em partilhar, Partilhei. Partilhar conteúdo. Experimenta essa mais uma vez, senão já te envio. Sim. Acho que agora sim, André. Agora sim, André, já está? Já está? Isso, já está, perfeito, obrigada. Bom Força, dia a André. todos. Estamos aqui, como já foi referido pela Salomé, na tentativa de assinalar os 15 anos da reserva. Este fim de semana vamos ter um conjunto de atividades aqui na Ilha Graciosa e que convido desde já todos os presentes, ou pelo menos aqueles que estão aqui, que são da Graciosa, a participar. Podíamos ter escolhido qualquer tema, havia muitos temas com certeza a debater, mas optamos aqui por um tema que é realmente um grande desafio. Ou seja, a Unesco é uma instituição com grande relevância a nível mundial e falar aqui das classificações Unesco é realmente um desafio para todos e, acima de tudo, é um desafio para o território da Graciosa, da Ilha Graciosa, ter aqui essas duas grandes classificações e agora o grande desafio para quem a gera é saber como comunicar as duas. Mas vou fazer aqui um pequeno enquadramento, desde já. As reservas da biosfera portuguesa são 12. A primeira foi o Polo do Boquilobo em 1981, 10 anos depois do programa MAP ter sido criado. A última foi Porto Santo em 2020. A nível de rede nacional de geoparques, temos atualmente 5 geoparques. Os Açores aderiram a esta rede mundial de geoparques e à rede nacional em 2013. A nível geográfico, a distribuição a nível territorial de reservas da biosfera, podemos verificar que está por todo o território português, sendo das 12, 6 são
em Portugal continental, e a curiosidade aqui em Portugal continental, e só lá é que seria realmente possível, temos 3 reservas transfronteiriças, ou seja, 3 reservas que partilhamos com a nossa vizinha ou irmã Espanha. Temos 4 reservas nos Açores, nomeadamente a Graciosa e o Corvo, que foram as segundas reservas da biosfera portuguesa que entraram em 2007, e no arquipélago da Madeira temos 2 reservas da biosfera e aquela que foi a última, Porto Santo. A nível de geoparques, a distribuição já não é tão homogénea pelo território. Temos 4 geoparques no norte e centro do país e um geoparque na região autónoma dos Açores. Vemos que o sul de Portugal e a região autónoma da Madeira ainda não constituíram nenhum geoparque. De seguida, reservas da biosfera, como já referi, são 4 nos Açores, são 4 reservas da biosfera. A nível de geoparques temos são 9 ilhas, um geoparque, 121 geossítios. A Ilha Graciosa tem 9 geossítios e foi em 2013. Agora, vamos focar um pouco mais na evolução, naquilo que foi estes 15 anos de reserva da biosfera, antes de me focar totalmente na Ilha Graciosa. Foi classificado em 2007, como já foi referido por diversas vezes aqui, mas existiam alguns marcos que convém ser assinalados. Durante 15 anos, podemos destacar a criação da marca, uh, em 2011. Em 2012, o DLR, o Decreto Legislativo Regional, criou o Conselho de Gestão, um membro extremamente importante para a gestão da reserva e para a consolidação da Graciosa enquanto reserva da biosfera. Em 2015 foi realizada a primeira reunião do Comitê MAB. Essa reunião foi importante para o que sucedeu em 2016, foi a criação da Rede Nacional de Reservas da Biosfera da Unesco. Posteriormente, em 2017, foi feito o primeiro relatório dos 10 anos, ou seja, todas as reservas da biosfera a nível mundial têm que apresentar um balanço de 10 em 10 anos, ou seja, um relatório onde se define dificuldades, aquilo que foi os principais marcos da gestão em 10 anos e, acima de tudo, o caminho que temos de seguir, ou seja, quais são as perspectivas futuras. Com base nessas perspectivas futuras, foi importante e foi aí já delineado que era importante dar outra força à reserva, nomeadamente através da criação de um plano de ação. Começou a ser elaborado em 2019 e foi público em 2020. De seguida, a Graciosa, podemos ver aqui 2 mapas da distribuição da reserva da biosfera e do geoparque. A nível de reserva da biosfera, a reserva da biosfera é definida em áreas áreas tampão e áreas de transição. As áreas aqui a ver são as áreas núcleo, aquelas onde existe uma especial preocupação a nível de conservação. E não é por acaso que as áreas núcleos da reserva da biosfera correspondem também às áreas do Parque Natural. Se verificarmos aqui fizermos aqui uma comparação com o mapa do Geoparque, ou seja, dos geossítios da Ilha Graciosa, o que é que nós verificamos? É que 5 dos 9 geossítios correspondem a áreas núcleo da reserva da biosfera, ou seja, há aqui uma sobreposição. E os grandes desafios que se colocam aqui é como gerir, como fazer, como comunicar, quais são o tipo de placas, como é que a gente pode gerir a questão do naming das placas, para não haver uma sobreposição nem nem demasiadas mudanças no território. Depois temos aqui 4 geossítios que não estão presentes nas áreas do Parque Natural, mas são áreas também com preocupações por parte da Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, nomeadamente o Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas da Ilha Graciosa. Quero terminar, podia dar aqui muitos exemplos, mas como o tempo também não é muito e já me estou a alongar, vou terminar aqui só com um exemplo daquilo que é ser reserva da biosfera, daquilo que é ser um laboratório de sustentabilidade, que foi o projeto Graciólica. O projeto Graciosa Energy System representa a construção do primeiro sistema mundial de energia
híbrida na Ilha Graciosa, no arquipélago dos Açores, com 100% de energia proveniente, com até 100% de energia proveniente de fontes renováveis, como o vento e o sol, armazenada em baterias e que irá definir os novos padrões nesta área para as ilhas em todo o mundo. O projeto assenta na integração de produção eólica e solar, um sistema inovador de gestão de energia desenvolvido pela empresa alemã Iónicos, que permitirá prescindir da convencional central térmica para a regulação de energia. Trata-se de um projeto inovador a nível global no controle e comando de sistemas de produtores de energia com recurso a fontes renováveis em redes isoladas de distribuição de energia elétrica, com potencial para ser um standard de soluções integradas de produção de energia. Quanto ao projeto Graciólica, desde o seu início, em 2019, a Graciosa tem sido abastecida em média de 60% apenas por fontes renováveis. Todavia, no ano passado chegou aos 65%. Tem a grande particularidade de operar muitos dias a 100% renovável. Por exemplo, no ano de 2021 foram 144 dias a produção de energia renovável, o que representa 39% do ano em que não se dependeu de energia, que se dependeu apenas de energia renovável. Ou seja, números muito difíceis de atingir em qualquer outro lugar do mundo e principalmente em ilhas. Estes números de produção renovável refletem depois uma poupança anual de 2 milhões de litros de diesel que não são utilizados na central termoelétrica da ETA, equivalentes à não emissão de 5.754 toneladas de CO2 que são evitadas anualmente. Este projeto reflete claramente um caminho a seguir e fica assente um dos desígnios das reservas da biosfera, o Laboratório de Sustentabilidade para o Mundo. Obrigado pela atenção e mais uma vez obrigado pela presença de todos. Muito obrigada, André. A Graciosa é realmente uma ilha modelo e também por isso estamos hoje aqui a discutir estes temas que são complementares àquilo que nos apresentaste agora e que certamente trarão ferramentas para o desenvolvimento da ilha e do nosso arquipélago. Obrigada mais uma vez. Helena, muito obrigada. A Helena Matteo é geóloga, trabalha desde 1996 no município de Lanzarote, é a coordenadora do Geoparque Mundial da Unesco de Lanzarote e Chiniho Islands. Em 2013 coordenou a apresentação da candidatura do território a Geoparque, que foi finalmente concedida em 2015, curiosamente, exatamente o ano em que é aprovado o Programa Internacional de Geociência e Geoparques da Unesco. É também a gestora de espaços naturais protegidos do arquipélago. O Geoparque de Lanzarote e Chiniho Islands é um geoparque geminado com o Geoparque Açores, portanto temos uma relação próxima não só com o Geoparque, mas com a Helena, por isso é um grande gosto, um enorme prazer ter a Helena hoje aqui conosco para nos falar e apresentar o seu território. Bem-vinda, Helena, passo-te a palavra. Sí, buen día. Bom dia. Disculpen que no hablo portugués, pero Não faz mal. hablaré despacio. ¿Comparto pantalla? Sim, por favor. André, podes parar o compartilhamento? Eu já parei há algum tempo, eu não sei o que é que se passa. Mas continuamos a ver o ecrã do André. A ver. Experimenta, Helena, pode ser que desative. A ver. A ver. Compartir. ¿Ven algo? No. Está começando. Calma. Sim, Oi, estamos a ver o teu ecrã, mas com esta reunião. Agora sim? Vale. Principio. Exato. ¿Lo ven? Sim, perfeito. Obrigada, Vale. Helena. Força. Buen día. Voy a intentar introducir las principales características del geoparque, ¿vale? Como dijo Salomé, y por cierto, muchísimas gracias obrigada por haberme invitado, el geoparque fue declarado en el año 2015, ¿vale? Entonces, me gusta poner esta diapositiva
porque yo creo que refleja lo que debe ser un geoparque. Es un empoderamiento de las comunidades locales, a nivel educativo, a nivel formativo, a nivel de proyectos de desarrollo sostenible, sustentable y todo eso, ¿vale? En primer lugar, bueno, esta es los límites de nuestro geoparque. Como ven, una gran parte de ese geoparque es una parte acuática, una parte marina, como creo que es Azores, ¿no? Sí. Lo componen básicamente la isla de Lanzarote, que es la más grande, y los islotes del archipiélago Chinijo. Si se dan cuenta, cuando la isla grande acaba en el norte, a mano, digamos en la parte izquierda de su pantalla hay una isla, esa es la isla de La Graciosa, que nosotros aquí también tenemos una isla o un islote de La Graciosa, ¿vale? En este caso de 27 kilómetros cuadrados y habitado por unas 600 personas en verano. Es una cosa, se duplica la población. El resto del archipiélago no está habitado, ¿vale? Dentro de la zona marina, de la zona que pueden ver acuática, hay una serie de lugares de interés geológico, de los cuales, desde luego, yo estoy bastante orgullosa de haber podido acometer el inventario de esos lugares, que lo finalizamos el año pasado y ahora estamos con las labores digamos, de monitorización, ¿vale? Entonces, la Reserva de la Biosfera, en este caso, nosotros fuimos declarados en 2015 y la Reserva de la Biosfera fue declarada en el año 93. La Reserva de la Biosfera ocupa menos del 50% del geoparque, ¿vale? Se adscribe a la parte terrestre y un poco de la marina, pero digamos que el geoparque abarca más territorio. Estos son datos más o menos del geoparque. Al año se reciben un promedio de 3 millones de personas. Estos datos eran datos de prepandemia, pero ya no solo se han igualado, sino que se han superado. Ahora mismo hay un boom yo creo que es a nivel mundial, con las zonas turísticas, ¿no? Como una especie de eso de que todo el mundo quiere viajar y todo el mundo quiere, pues eso, recuperar el tiempo perdido por la pandemia. En cuanto a la población residente, tenemos 140.000 habitantes, ¿vale? La superficie del geoparque, la que le mostraba con la parte acuática y terrestre, son 2.500 kilómetros cuadrados, de los cuales 886 son territorios, ¿vale? El año de la declaración fue el 2015, como les dije, y la primera revalidación la sufrimos en el 2019. El año que viene tenemos la segunda, ¿vale? Les pongo esta imagen que el texto, bueno, es bastante concreto con respecto a los inventarios de lugares de interés geológico. Es así como llamamos a los geosites aquí en nuestro territorio, porque me resulta muy interesante, hablando de designaciones, bueno, este inventario se realizó en el 2014. Como les dije anteriormente, la Reserva de la Biosfera fue declarada, es que nunca me acuerdo, en el año 1993, ¿vale? La Reserva de la Biosfera de Lanzarote para mí es inspiradora. O sea, el trabajo que ha desarrollado durante muchos años es muy interesante y para mí me siento orgullosa de nuestra Reserva de la Biosfera. Pero es verdad que después de su declaración, o sea, tuvo que venir la declaración como geoparque o la presentación a la candidatura como geoparque para desarrollar este trabajo que a mí me parece fundamental, que es el inventario de lugares de interés geológico. Entonces se desarrolló a través de un convenio con el Servicio Geológico de España y el resultado, bueno, es este listado. Hay nuevos, a lo largo de los años se ha incorporado y han cambiado los lugares de interés geológico en función de la información que se tiene, de la literatura y de todo eso. Esto es un ejemplo de lo que yo considero es nuestro corazón
la joya de la corona, que es toda la parte de las erupciones de Timanfaya, ¿vale? ¿Qué es lo que hace distinto a las erupciones de Timanfaya de lo que conocemos, al menos en el archipiélago canario? Pues que fue una erupción que duró 6 años continuos. Fue una erupción que cambió totalmente la morfología de la isla, la regresió en una tercera parte. Fue una erupción que sepultó muchísimos pueblos. Más de 15 pueblos fueron sepultados, están debajo de esas capas de la Pilli. Y eso fue en el año 1730, insisto, hace 300 años, casi. Y ahora lo que es una gran oportunidad de desarrollo turístico para la isla, digamos, de una manera sostenible. Porque les recuerdo que el Timanfaya además es parque nacional, es decir, que tiene unos usos bastante restringidos, pero que recibe al año más de 1 millón de personas. Es el Parque Nacional de Timanfaya. Estas son algunas de sus imágenes. Me gustaría también, para que conozcan así por encima, uno de los proyectos que desarrollamos relacionados con el geoturismo, como son cursos para guías. Es una parte de formación a la población, en este caso sectorizada a la comunidad de guías, que para mí los guías también es una comunidad, es un cuerpo de personas imprescindibles, por lo menos en el tipo de turismo que se desarrolla aquí, que recibe a gran parte de los 3 millones de personas que vienen al año y que creo que es la población a la que, o sea, el colectivo al que hay que formar para que dé información exacta y verdadera de lo que es Lanzarote y sobre todo inciten a lo que es una actitud responsable. En este caso, nada, es uno de los más prestigiosos vulcanólogos de España, bueno, y del mundo, que es Joan Martí. Aquí es una de las líneas de ciencia que estamos desarrollando en el Geoparque y que ya tiene mucho frente: ciencia, divulgación, economía, que son los análogos planetarios. Es decir, mucha gente viene a Lanzarote, de la Agencia Espacial Europea, de la NASA, a estudiar Lanzarote como un análogo a otros planetas o a la Luna, como puede ser Marte, ¿vale? Entonces hicimos un curso en el que se le impulsaba a los guías, estos son guías turísticos, de las analogías entre Marte y la Tierra, para que en su discurso con los turistas tuvieran más, digamos, un abanico más amplio de conocimiento. Ahora les voy a hablar de los centros turísticos. Los centros turísticos son unos centros de titularidad pública que fueron creados en la década de los 80 por un gran artista local de proyección internacional, que es César Manrique, y que, aprovechando casualmente lugares de interés geológico en la isla, realizó una serie de instalaciones en el más absoluto respeto con la naturaleza y que ahora mismo focalizan muchas de las visitas que se realizan a la isla. Este es el logo de los Centros de Arte, Cultura y Turismo. Y como les dije, esos son espacios de titularidad pública, se cobran entradas y es una gran fuente de ingresos que revierte en la población. Este es el mapa de los lugares de interés geológico, en el que se puede apreciar cómo estos centros turísticos se encuentran en lugares de interés geológico. Uno de los más famosos es la Cueva de los Verdes. Es un tour a través de un tubo volcánico de 7 kilómetros, en el que solamente se aprovecha el primer kilómetro y se hace un tour de forma circular. Se entra y se sale por el mismo sitio. Jameo del agua. Jameo se utiliza aquí en Lanzarote para nombrar aquellos colapsos del tubo volcánico, que yo estoy seguro que en Azores también tienen y lo llamarán con otro nombre. Y uno de ellos fue aprovechado como centro turístico también. En ese mismo centro se encuentra, conviviendo con la visita de los turistas, este animalito que está en peligro de extinción y es único en Lanzarote, en el mundo, en Lanzarote, que se llama Munidiosis polimorfa, que es un cangrejo ciego. Y está, ya le digo, conviviendo con los turistas que día a día visitan el centro turístico. El jardín de cactus es una antigua extracción de material de la Pilli,
que se convirtió en vertedero de escombros, y el artista que les comenté antes, César Manrique, lo convirtió en un auténtico jardín con más de 5.000 especies de cactus. Es impresionante y muy recomendable. El Mirador del Río está en los riscos de Famara. Es un mirador hacia el archipiélago Chinijo. La isla que ven a la derecha es La Graciosa, es la isla de La Graciosa. Me imagino que distinta a la que tienen en Azores, es totalmente desértica, pero vive población. Este es el Mirador del Río. Esto es el Monumento al Campesino, un restaurante. Si se dan cuenta, ese frente de colada, que corresponde con la anterior que le dije a Tito Manfaya, está ahí, no es impuesta, es aprovechada, ¿vale? El edificio se hizo sobre esa colada. Me voy a dar un poquito más de prisa. El Parque Nacional de Timanfaya, que también lo adecuó César Manrique y Jesús Soto, otro artista local, con una serie hay una anomalía geotérmica, entonces hacen una serie de exhibiciones. Aquí tienen Montañas del Fuego, las alineaciones, esto es Parque Nacional, no se puede acceder a ciertos sitios, y sí es verdad que hay otros ciertos sitios que se utilizan para que la población conozca el geoparque, perdón, el Parque Nacional. Estos son campañas o proyectos de geoconservación. Tenemos un problema, evidentemente, con los conos volcánicos y las visitas incontroladas. Esto fue un ejemplo de un proyecto que se hizo en el año 2017 o 2018 y que, por desgracia, a los 2 años pues, no ha servido de nada. Pero bueno, son labores que yo creo que hay que acometer sin pensarlo demasiado. Otro problema, el tema del coleccionismo, de los souvenirs. El problema lo tiene, desde luego, los ecosistemas y los territorios volcánicos, el geoparque, por supuesto, y el aeropuerto. Digamos, la vitrina que va a la izquierda, que pone AENA es el organismo aeroportuario nacional, pues tiene un gran problema en los arcos de seguridad, porque de las mochilitas que pasan por el arco tienen que retirar las colecciones de rocas, y cada 6 meses tienen que eliminar lo que aquí llaman góndolas, que son esos depósitos que se utilizan para obras, para escombros, pues enteros. O sea, es un gran problema que tenemos aquí. Hablando de ciencia, realizamos convenios específicos con el IGEO, que es el Instituto de Geociencias a nivel nacional, de muy buena reputación en lo que son ciencias de la Tierra, y convenios también con el Instituto Geológico Minero de España. Como les comenté, producto de ello fue el inventario, y producto del IGEO es el convenio para los análogos planetarios. Lo que les comenté, eso ha hecho que ha traído como un polo, como un imán, muchos proyectos de análogos planetarios, como el que están viendo, que es el de la Agencia Espacial Europea. El que ven a mano izquierda, que tiene un micrófono, que lo están entrevistando, fue nuestro anterior ministro no me acuerdo ahora, pero es astronauta, es el único astronauta español, Pedro Duque. Estuvo, después de venir a Lanzarote, fue que lo nombraron ministro, y nada, vino aquí a entrenarse como astronauta. Estos fueron los 3 primeros astronautas que vinieron en el año 2016. A partir de ahí, salvo la pandemia, han venido a entrenarse aquí. Como ven, se entrenan tanto al aire libre como en los centros turísticos. Les enseñamos todo lo que son los centros turísticos, donde se pueden apreciar muchos fenómenos geológicos. Esta es nuestra mascota. Le llamamos Ale el jameíto, haciendo un homenaje al jameo ciego, único en el mundo, sí. Y estos son proyectos que hemos desarrollado de intercambios, o que nos han venido a visitar. En este caso es del geoparque de Corea, de Jeju, que vinieron aquí a estudiar el vulcanismo. Me faltan 2 fotos, que debe ser que las quité a última hora, que es la del hermanamiento con Azores, que bueno, hemos desarrollado algunas acciones y que esperamos seguir compartiendo. Y nada, muchísimas gracias, espero que les haya gustado y que me hayan entendido. Muito obrigada, Helena. Claro, acho que todos
te entendemos perfeitamente. É magnífico sempre ver imagens e ouvir falar sobre o vosso território e acho que é realmente um exemplo para todos aqueles que procuram o equilíbrio entre o usufruto e a conservação dos valores naturais do território. Portanto, muito obrigada, Helena. Vamos ter tempo para discutir um pouco mais à frente. Proponho agora que ouçamos o Miguel Reis Silva. Olá, Miguel. O Miguel é licenciado em Ciência Política pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Tem pós-graduação em Gestão e Administração Autárquica pelo Instituto Superior de Línguas e Administração. Mestre em Administração Pública com especialização em Administração Autárquica pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Foi coautor de algumas publicações na área da administração pública. Nos últimos 20 anos exerceu diversos cargos associativos e nos últimos 15 anos desenvolveu a sua atividade profissional na Câmara Municipal da Lourinhã, tendo coordenado diversos projetos na área da modernização administrativa, democracia participativa, inovação, tecnologia e gestão autárquica. Defende as causas ambientais, acho que aqui está a tua essência, Miguel, defende as causas ambientais e sociais, tem coordenado vários projetos e é um apaixonado por fotografia, história e viagens. O Miguel é o coordenador executivo do aspirante Geoparque Oeste desde 2019, quando o nosso colega André Spínola apresentou os territórios, aquele mapa, os territórios classificados como Geoparque Mundial da Unesco. Aquele mapa terá mais uma bolinha em breve, esperamos, será pintado com mais um geoparque e para isso sabemos que tens feito um trabalho incrível. Obrigado por teres aceito este convite, Miguel. Passo-te a palavra. Obrigado. Só garantir que me conseguem ouvir bem. Tive que mudar aqui, entretanto, de computador. Antes de mais, agradecer o convite para hoje fazer parte desta mesa de tão ilustres convidados e oradores. Efetivamente, represento o Aspirante Geoparque Oeste. O Aspirante Geoparque Oeste iniciou o seu trabalho em 2017. Tem um território de 1.154 km². É um território com 72 km de costa e que abrange os municípios de Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Torres Vedras e Peniche. É um território que tem como base o Jurássico e o período Jurássico, um pouco diferente do vulcanismo dos Açores ou de Lanzarote, mas é um território que se vai afirmando como também um potencial na área da ciência, com os seus 3 laboratórios na área da paleontologia, mas também com centros de investigação na área da fruta, nomeadamente da pera rocha, do vinho e da vinha, com o polo de inovação do INIAV. Por isso temos tantos outros polos de investigação, e aqui não poderia deixar de referir também o Politécnico de Leiria, Escola Superior de Tecnologias e Turismo do Mar, com um polo de inovação e de ciência ligado ao mar, mas também um cluster de empresas ligado ao mar que está a ser desenvolvido em Peniche. Como também já foi aqui referido simpaticamente com o mapa das reservas da biosfera, este é um território que tem, e por isso hoje também estamos aqui, tem também, ou insere em si, parte da reserva das Berlengas, reserva da biosfera da Unesco, mas, para além deste, insere ainda a Cidade Criativa Unesco de Artes e Design, que é as Caldas da Rainha, 3 áreas protegidas, sendo que uma delas é sítio Ramsar, e depois, em quase todos os 72 km de costa, são, digamos, protegidos pela Rede Natura e com 3 zonas especiais de conservação também nele inseridas. Por isso estamos a falar de um território onde cerca de 8% é ocupado por áreas protegidas ou algum outro tipo de realidade que permita a conservação, permite pelo menos a preservação e a monitorização da biodiversidade. Isto é uma breve apresentação, mas dizer que, de algum modo, fruto daquilo que é esta intenção de sermos
Geoparque Mundial da Unesco, temos desenvolvido um conjunto de ações que depois poderei especificar mais à frente, não só com as áreas protegidas, mas também e sobretudo com a reserva da biosfera das Berlengas, com ações muito concretas, tendo culminado este ano ainda a nossa participação na Conferência Mundial dos Oceanos, onde pudemos expor de forma aberta não só a realidade dos geoparques mundiais da Unesco, mas também a nossa realidade enquanto aspirante a geoparque costeiro, sendo essa uma das nossas essências. A apresentação está feita, não quero ocupar muito mais o palco, por isso basta-me agradecer mais uma vez à organização e já nos votos de um feliz aniversário para a Reserva da Biosfera da Graciosa e que se perdure por muito mais anos, porque é essencial para a preservação da biosfera e toda esta realidade dos ecossistemas aí presentes. Obrigado. Obrigado nós, Miguel. É sempre um gosto ouvir-te. E esta essência da Unesco que se traduz nos nossos territórios pela valorização da nossa identidade está certamente patente também no Oeste. Muito obrigada. Vamos ouvir agora Eva Lima. Olá, Eva. A Eva é geóloga, mestre em ordenamento do território e planeamento ambiental, é doutorada em Geologia do Ambiente. Desde 2006 desenvolve trabalhos no âmbito da geoconservação e património geológico, estando ligada à criação do Geoparque Açores. Foi responsável pela geoconservação e planeamento ambiental desde a sua criação até 2018. Desde julho de 2022, assume a função de coordenadora científica do Geoparque Açores, um geoparque mundial da Unesco. Olá, Eva. Obrigado por teres aceito este convite. Aguardamos ansiosamente ouvir-te e perceber um pouco mais sobre este geoparque. Passo-te a palavra. Olá, eu vou tentar aqui partilhar também uma pequena apresentação. Deixa eu ver se eu consigo. Conseguem ver? Sim, não está em... Agora sim, modo de apresentação. Ok, tá bom. Então, parabéns também à Reserva da Biosfera na Graciosa, à Reserva também de Curvo, que faz anos mais ou menos ao mesmo tempo. Mas aqui vamos falar da nossa Ilha Graciosa. Obrigada pelo convite, por estar aqui também. E vamos então falar mais à frente um bocadinho deste desafio que é termos duas classificações Unesco, como o André mostrou, em alguns sítios as áreas de intervenção superpõem-se mesmo, como é que se pode gerir isto em conjunto, criar sinergias e, portanto, estamos todos aqui em prol do nosso património natural, ao fim e ao cabo. Como também já foi aqui dito, o Geoparque Açores é constituído pelas 9 ilhas, pela área marinha envolvente, alguns ilhéus, e desde o início nós tivemos um grande desafio em criar um geoparque arquipelágico. Foi o primeiro no mundo com estas características, não só pelo território descontínuo, em termos de gestão, mesmo lá fora nas redes foi complicado perceberem como é que isto podia funcionar, mas abrimos caminho, entretanto existem outros geoparques arquipelágicos no mundo. Como referiste, Salomé, o nosso trabalho começou desde 2006, já antes havia algumas pontuais ações de geoconservação nos Açores, mas desde 2006 criou-se o berço para o Geoparque Açores. Este geoparque foi criado regionalmente em 2010 e em 2013 então entrou nas redes europeia e global, sendo atualmente um geoparque mundial da Unesco, como tantos outros por esse mundo fora. O geoparque, como integra tudo o arquipélago, inclui as 4 reservas da biosfera que existem nos Açores. Portanto, o nosso modo de ação é o mesmo em todas as ilhas, sendo que nestas 4 ilhas
podemos ter uma sinergia aqui com as reservas da biosfera para promover o nosso património natural como um todo, é escusado duplicar ações, recursos, pronto, isto é o desafio que temos em mãos. Como também já foi aqui referido, os geoparques têm como principais objetivos a conservação da natureza, focada no seu património geológico, na sua geodiversidade, mas não esquecendo o património natural como um todo, tudo está interligado, não é? Também tem como objetivo a educação e sensibilização ambiental, através dos serviços educativos em todas as ilhas, através de ações abertas ao público em geral, desculpa. E também temos como objetivo o desenvolvimento sustentável baseado nos pequenos negócios locais tradicionais, no desenvolvimento do geoturismo. Pronto, existem vários exemplos pelas ilhas fora e temos inclusive vários parceiros do Geoparque principalmente neste terceiro ponto. Ao fim e ao cabo, como tenho vindo aqui a dizer, nós estamos aqui, quer Reserva da Biosfera, quer Geoparque, em prol do nosso património natural. Preservá-lo, promovê-lo, e nós encaramos o património geológico, a nossa geodiversidade que promovemos no Geoparque, como o substrato disto tudo, ou seja, os vulcões que formam as ilhas dos Açores, acabam por ser o substrato onde se desenvolve toda a biodiversidade, os habitats, os ecossistemas e também a nossa atividade humana, a nossa cultura e as nossas tradições. Portanto, está tudo interligado, não se consegue dissociar umas coisas das outras e a nossa perspectiva é que criamos sinergias, trabalhamos todos juntos para promover este nosso património. É impossível termos imagens de geossítios sem termos flora, fauna, sem termos algumas infraestruturas já criadas pelo homem, não é? E, portanto, toda esta paisagem vulcânica das nossas ilhas acaba por ter um grande valor em algumas zonas destacado pelas reservas da biosfera, como foi dito pela Carla, não era intuito destacar todo o arquipélago, destacaram algumas zonas, algumas ilhas com algumas especificidades, e agora temos que ver que rumo vamos dar a tudo isto para irmos todos com o mesmo objetivo. Ao fim e ao cabo, o nosso património natural, o nosso património açoriano, seguir em frente, e neste caso, em concreto, como é que podemos criar sinergias aqui na Ilha Graciosa. E está feita a minha apresentação. Acho que vamos à discussão, que é mais importante. É verdade, sim. Obrigada, Eva. Foi um gosto ouvir-te, como sempre. Peço a todos os participantes que colaborem nesta discussão que vamos abrir agora, esta mesa redonda. Podem colocar as vossas questões no chat desta reunião e assim vê-las respondidas pelos nossos participantes, pelos nossos convidados oradores. É curioso perceber que este paradigma que se cria atualmente, que existe atualmente, esta gestão destas duas classificações, é também um reflexo da evolução da consciência humana perante o património natural. E se calhar aqui o Miguel poderá dar um contributo. Quando olhamos para a legislação nos anos 70, nos anos 80, apenas vemos a palavra biodiversidade. É muito específica esta necessidade e esta vontade de preservar aquilo que é a natureza viva, aquilo que é a componente biótica do nosso património. Com o passar dos anos, o ser humano foi tomando consciência de que aquilo que é património e aquilo que precisamos preservar é muito mais abrangente e foi adotando uma abordagem holística e integradora de todas as valências do património, e eu acho que é com esta consciência que surgem os geoparques, agora numa perspectiva de preservação do património natural e cultural como um todo. Como é que foi feita esta evolução? Como é que chegamos a esta consciência agora, Miguel, da necessidade de se preservarem estes dois
estas duas valências do património e como é que elas se podem articular efetivamente no terreno de uma forma verdadeira e que se traduza no desenvolvimento dos territórios? Bom, isso é uma pergunta que dá aqui para 3 horas de conversa. Vou tentar, se calhar, responder com alguns exemplos daquilo que temos desenvolvido. Por um lado, as áreas protegidas que estão inseridas no território dos aspirantes ao Parque Oeste têm muitos anos. A Reserva da Biosfera, por exemplo, das Berlengas, celebrou 10 anos, e as outras, Serra de Monte Junto, por exemplo, a área protegida da Serra de Monte Junto, ou paisagem protegida da Serra de Monte Junto, celebrou este ano 23 anos. Estamos a falar de uma preocupação das autarquias, mas também com um apoio forte do ICNF, nestes vários momentos, e das associações locais, na preservação daquilo que é a biodiversidade dos ecossistemas naturais. E isso está latente no nosso território e é uma marca e já faz parte da identidade não só dos ecossistemas, da biodiversidade, mas acima de tudo da resiliência das comunidades em preservar aquilo que acham que tem valor e que é importante preservar. Porém, em 2017, estes 6 municípios começaram a trabalhar naquilo que seria uma estratégia integrada de desenvolvimento sustentável que não olhasse apenas para a preservação dos ecossistemas, nomeadamente naquilo que o compõe na parte natural, seja geodiversidade ou biodiversidade, mas também que houvesse uma maior integração das pessoas, das comunidades, não só na gestão, mas também na valorização desse mesmo património. O Geoparque, ou a constituição de um Geoparque Mundial da Unesco, foi, digamos, a estratégia assumida desde o início por estes 6 municípios, e penso que neste momento já um pouco, como pudeste também presenciar, já um pouco identificada e sentida por muitos parceiros e muita gente no território. Não é possível as duas coisas serem feitas de forma independente. São obrigatoriamente dependentes entre si, ou interdependentes entre si, e têm que ser trabalhadas em conjunto. Mas esse é um caminho, não é? Principalmente quando já alguém trabalha no território determinados temas, é sempre difícil que outros possam vir e chegar com uma abordagem diferente, mas na nossa perspectiva comum. É diferente em algumas coisas, mas comungam dos mesmos princípios. Esse foi um trabalho que fomos desenvolvendo, nomeadamente com a Reserva da Biosfera, a Reserva da Biosfera da Unesco das Berlengas, que abrange não só o arquipélago das Berlengas, mas também a Península de Peniche, e é no âmbito da Península de Peniche que o Geoparque, digamos que conflui ao nível do território. Houve aqui primeiro uma aproximação teórica de conteúdo e depois avançámos para um protocolo institucional e de seguida para então um conjunto de ações que estão a começar a ser construídas e que vão não só que vão avançar e estão a avançar em várias temáticas. Por um lado, naquilo que é comunicação e divulgação, isto porque no nosso caso específico muita gente pensa que a Reserva da Biosfera, e não quero estar aqui a falar muito da Reserva da Biosfera porque não me compete a mim, mas há muita gente que pensa que a Reserva da Biosfera é apenas o arquipélago das Berlengas, quando a Reserva da Biosfera é também a Península de Peniche. Por isso há aqui um trabalho grande a fazer de comunicação, e o Geoparque é um parceiro que contribui diretamente para essa sensibilização, esse conhecimento, essa divulgação, esse esclarecimento das comunidades. Que, quando estão na Península de Peniche, estão no aspirante ao Parque Oeste, mas sobretudo na Reserva Biosfera Unesco das Berlengas. Depois, não basta só comunicar ou trabalhar a comunicação, temos que também mostrar no terreno. E então foi desenhado um compromisso tripartido, Berlengas, Reserva Biosfera da Unesco, aspirantes ao Parque Oeste e município de Peniche, em que tudo aquilo que fosse, todas as iniciativas que fossem desenvolvidas pelas 3 entidades ou por 2 destas 3 entidades, teriam os logos
da Reserva Biosfera da Unesco das Berlengas e do Aspirantes ao Parque Oeste, mostrando às pessoas que estamos a trabalhar em conjunto e que este é um território efetivamente com duas chancelas e não podemos ter receio, medo de o afirmar, porque há efetivamente a demonstração prática de um trabalho em conjunto. E ganhamos ambos, não só a Reserva da Biosfera, mas também o Aspirantes ao Parque Oeste, naquilo que é esta comunicação institucional conjunta. Mas não queríamos só ficar pela comunicação de chancelas ou de uma chancela e de um aspirante queríamos pôr as mãos à obra. E aqui há pelo menos duas vertentes em que estamos a trabalhar. Numa primeira, naquilo que é inovação e ciência, e aqui em parceria com a Escola Superior de Turismo e Tecnologias do Mar, onde quem entra na escola vê esta ligação patente em toda a sua comunicação. Lá está os logos do município de Peniche, o logo do Politécnico de Leiria, mas também da Reserva e do Aspirantes ao Parque Oeste. Isto é fundamental para que os alunos e os professores e todos os convidados desta escola superior compreendam que há aqui um trabalho em conjunto. Por outro lado, fomos um bocadinho mais longe e neste momento o coordenador, o responsável científico da Reserva da Biosfera da Unesco faz parte do Conselho Científico do Aspirantes ao Parque Oeste e o Aspirantes ao Parque Oeste é convidado, ou é entidade convidada observadora em todos os momentos, ou na grande maioria dos momentos públicos relacionados com a avaliação e a gestão desta Reserva da Biosfera da Unesco. E aqui há uma ligação intrínseca e quase, digamos que, umbilical com as duas entidades que se começa agora a construir. Mas quisemos ainda ir mais longe. E então assumimos um compromisso de, em 2023, criar, ou começar a criar, constituir o Livro Branco do Mar. E o que é o Livro Branco do Mar? Será um documento estratégico que envolverá estas duas entidades, Reserva da Biosfera da Unesco e Aspirantes ao Parque Oeste, na constituição de uma estratégia local que permitirá orientar não só as entidades locais, mas também regionais, naquilo que se pretende, o que estas comunidades pretendem para o futuro do mar, para o futuro desta costa e para o futuro da presença humana na costa, na utilização naquilo que é a atividade industrial, mas também de lazer, permitindo que todas as entidades compreendam a intenção clara da Reserva da Biosfera da Unesco e do Aspirantes ao Parque Oeste face a este território. Iremos fazer isto em parceria com investigadores e especialistas na temática do mar e da sustentabilidade e, como não poderia deixar de ser, com a participação de toda a comunidade local. Este é um grande trabalho, é algo que já apresentámos noutros fóruns e é demonstrativo, penso eu, do que estamos a desenvolver. É um excelente exemplo de como não competimos, complementamos. Obrigada, Miguel. Foi transversal a todas as apresentações que ouvimos aqui hoje e é transversal também às duas classificações que aqui discutimos, Geoparques Mundiais da Unesco e Reservas da Biosfera da Unesco, os pilares que sustentam a sua ação: educação, conservação e desenvolvimento sustentável. Acho que a grande questão será aqui como são trabalhados nos vossos territórios estes pilares, promovendo uma gestão integrada, mas também a manutenção da identidade do território através das duas classificações. Ambicionando ouvir todos os restantes participantes relativamente à conservação, acho que Eva Lima e o André Espínola poderão dar aqui um contributo daquilo que é a conservação da natureza e a geoconservação na Ilha Graciosa. Eva. Ok, começo então. Pois é como eu referi na minha apresentação, nós aqui estamos ambas as denominações, não é? Estamos em prol dos mesmos objetivos, como referiste agora também.
estamos em prol da promoção, da conservação do nosso património natural, mais na vertente da biodiversidade, do bio, não é? Nós, da geo, da terra, das rochas, dos vulcões, das nossas ilhas. Mas, ao fim e ao cabo, todos pretendemos o mesmo. Em termos de geoconservação, nós já temos muitos anos. A história da conservação da natureza, não, mas nos Açores temos desde 2006, pronto, já temos alguns anos de trabalho desenvolvido, mas isto não estagna, portanto, temos que continuar a promover, temos que continuar a estudar o nosso património geológico, prevemos nos próximos tempos fazer uma revisão, uma atualização dos nossos conceitos, da nossa análise dos nossos geossítios, e isto é feito no terreno, é feito pela equipa do Geoparque, mas é feito no terreno em todas as ilhas, através das equipas que estão no campo, portanto, através dos nossos representantes de ilha, neste caso é o André, mas temos um representante de ilha em todas as ilhas. No pessoal que está no terreno, os vigilantes da natureza, desde 2014 fazem a monitorização dos geossítios, nos sítios mais regular do que noutros, mas vamos também tentar atualizar isto. Portanto, todos fazem parte. E falando em quem está no terreno, são os mesmos, os vigilantes de natureza, os técnicos dos serviços de ambiente de ilha, são os mesmos que trabalham todos estes parâmetros, não vão só ver os geossítios e a monitorização e fazer a checklist, não. Se encontram alguma questão noutra área, claro que o trabalho é integrado, né? Mas isso o André poderá dizer melhor, porque ele tem o pessoal ao seu cargo. Também nos outros objetivos, nos outros pilares, em termos de educação e sensibilização ambiental, temos uma oferta integrada a nível dos Açores, já existiam ofertas em educação ambiental a outros níveis, já o Parque Açores veio complementar com a parte dos vulcões, das rochas, com os diferentes níveis de educação, já começamos a falar na geodiversidade, no património geológico, no nosso património cultural, que mostra rochas de cantaria, portanto, como é que isto está ligado? As nossas rochas, como é que utilizamos os nossos recursos naturais, não é? As pedreiras não são só más, também se não fossem pedreiras nós não tínhamos casas, portanto vamos falando nessa discussão, desde que o desenvolvimento impõe nos nossos recursos naturais. E em termos de desenvolvimento sustentável, o objetivo é semelhante também, quer para as reservas da biosfera, quer para o geoparque, não é? Nós puxando um bocadinho às tradições ligadas aos vulcões, às erupções e à utilização dos nossos recursos geotérmicos, muitas vezes, e as reservas da biosfera, portanto, também puxam o desenvolvimento sustentável através da sua marca, não é? Das suas ações, mas acho que, e tem sido assim, aqui nos Açores tem sido assim, mas pretendemos que continue e que se vincule ainda mais, tem sido como o Miguel referiu, quando temos atividades, ações, quando pretendemos promover alguma coisa numa ilha que haja o Parque e a Reserva da Biosfera, tentamos conciliar. Às vezes não é possível, mas tentamos o máximo possível conciliar isto, termos uma única voz, não é? É vontade de quem está no terreno. Sim, sim. Exato. E quem está no terreno, quem está no anfitrião destas comemorações é o André Spínola, é o gestor da Reserva da Biosfera da Ilha Graciosa, é o diretor do Parque Natural de Ilha. André, qual é a tua perspectiva? Como é que tu, sendo gestor da reserva, diretor do parque e representante de ilha do Geoparque, consegues, agora usando o bom açoriano, te consegues desenvencilhar com todas estas responsabilidades e com esta urgência de dar resposta a estes pilares que falámos da educação, conservação e desenvolvimento sustentável na Ilha Graciosa? Pronto, bom dia mais uma vez. Obviamente que isto não é fácil, mas só é possível com o apoio de toda a Secretaria, acima de tudo, e da equipa aqui do Parque Natural.
Em primeiro lugar, a nível da conservação, é fundamental o apoio do projeto Lavie Azores Natura. É esse projeto que acaba por financiar muito da conservação que é feita na Graciosa, principalmente nos dois ilhéus. É esse projeto que consegue nos dar meios para atingir alguns objetivos de conservação, nomeadamente temos aqui o emblemático painho de Monteiro, que é uma espécie que só nidifica aqui na Graciosa, e são feitas inúmeras ações de forma consecutiva, principalmente no Ilhéu da Praia, mas também no Ilhéu de Baixo. Mas a gestão do território realmente é um desafio muito, muito grande, e eu posso dar o exemplo aqui do Monumento Natural da Caldeira. Só para ficar claro, o Monumento Natural da Caldeira é um geossítio, é uma zona núclea de reserva da biosfera, é, é um sítio de Ramsar e, além disso, é gerido pela Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, é gerido pelo Serviço Florestal da Graciosa e é gerido ainda em uma parte pela Delegação das Obras Públicas na Ilha Graciosa. Ou seja, essa complementariedade é um bocadinho. É preciso alguma gestão e alguma ginástica aqui para conseguir gerir todas essas classificações e essas divisões que existem no mesmo lugar. Mas a Caldeira é um dos nossos sítios emblemáticos. Por exemplo, a nossa parte de secretaria, se calhar, a nível da Caldeira, a grande preocupação é a preservação do geossítio. Mas sempre deixando a marca, e temos um stand de interpretação em que lá é referido sempre a Caldeira como sendo um geossítio, mas também zona núcleo da reserva da biosfera, e essa complementariedade, e cada vez mais temos que caminhar a nível de comunicação, em que as reservas da biosfera, e isso já é uma opinião muito pessoal, as reservas da biosfera e o geoparque, neste caso o geoparque na Ilha Graciosa, tem que cada vez caminhar para uma comunicação única e cada vez mais conjunta e objetiva, para de forma a fortalecer os dois. Acho que a gente se unir, se reunir recursos, se unir meios, vamos ter muito maior capacidade de intervir na Ilha Graciosa, mas também nas outras reservas e nos Açores de uma forma geral. Sem Uh, dúvida. Outra coisa também que, pronto, que acaba por passar muito por nós, que é a oferta educativa. Temos uma oferta educativa que tanto engloba a parte dos geossítios, a parte mais do geoparque, mas também a parte da reserva da biosfera. Mas muitas vezes, quando a gente faz por exemplo, uma visita de estudo, é impossível fazer uma visita de estudo na Graciosa, e quem conhece o terreno sabe perfeitamente que é impossível falar só de geossítios. A gente, quando está a passar no sítio, se a gente vai visitar a Caldeira, obviamente não basta dizer, olha, isto é um geossítio. Obviamente que há um conjunto de outras valências que são precisas acrescentar. Ou seja, e é esse trabalho conjunto entre a Associação do Geoparque, a Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, o Serviço de Ambiente da Graciosa e os outros serviços de ilha, e essa articulação que pode levar à consolidação desses dois estatutos, ou seja, a Reserva da Biosfera da Ilha Graciosa e Geoparque Açores. Muito bem, André, é verdade, sim, e mais uma vez a conclusão é: trabalhamos todos para o mesmo e estamos aqui para promover o desenvolvimento dos nossos territórios. Quero acrescentar só que a tua caldeira e a Furna do Enxofre são um geossítio de relevância internacional, e aqui pegando neste geossítio de relevância internacional com equipamentos que permitem o seu usufruto, eu vou passar a palavra à Helena Mateu, com a questão exatamente que ressaltou da apresentação que ela fez, que é o equilíbrio entre o usufruto e a conservação dos valores naturais. Helena, falaste-nos das formações para empresas de animação turística e para guias turísticos no território. Esta comunicação para os guias é feita de forma integrada, tendo em conta também a reserva da biosfera, ou existem outras formações específicas direcionadas a estas temáticas da reserva da biosfera? Bueno, en concreto, el ejemplo que puse se hace directamente desde el geoparque, ¿vale? Yo aquí contestaré a tu pregunta, pero yo aquí lanzo, en España se dice abro un melón, abro
un problema. He estado oyendo a los compañeros y aunque no es lo que tú me has preguntado, pero sí es la base, aquí en España, en general hay un gran problema. La geología es la gran desconocida. La geología es la que siempre nos olvidamos de ella. Entonces, en este caso, en el caso de los guías, la formación es exclusivamente desde el punto de vista del patrimonio geológico, porque en una isla como la nuestra ha sido el gran olvidado. Entonces, eso no implica que desde el geoparque, con la reserva de la biosfera, se puedan organizar otras actividades. En este caso, insistimos en llevarlo desde el punto de vista del patrimonio geológico porque es el gran olvidado. Y no me canso de decirlo, no solo en nuestro día a día, sino además a nivel legislativo. Todas las leyes se hacen pensando en lo biótico, en la flora y la fauna. Y me parece, yo he estado trabajando muchos años en medio ambiente y es así. Entonces, la mayoría de las leyes se olvidan del patrimonio geológico y de lo importante que es para que se desarrolle la vida. Entonces, mi guerra no, está bien decirlo, mi objetivo es poner en valor el patrimonio geológico. Con eso no quiere decir que también eso, cuando hacemos actividades de formación, intentamos integrarlos todos porque tampoco se entiende el patrimonio geológico solo. Pero en este caso, por ser la gran olvidada, hacemos mucho hincapié en el patrimonio geológico y en este caso la reserva de la biosfera, pues igual y no tiene un equipo o no tiene en su equipo especialistas en geología, patrimonio geológico, etcétera. Ya digo, desde el punto de vista de que la isla es pura geología, o sea, es geología en todos sus poros. No está escondida debajo de árboles, está en la piel, es la piel de la isla, es la piel del geoparque. Entonces, esta actividad en concreto, respondiendo a tu pregunta, sí, la hacemos desde el geoparque solo, pero es verdad que hacemos actividades con la reserva de la biosfera. Por ejemplo, ahora estamos involucrándonos se llama el Club del Producto Turístico, que es reuniendo empresas, la mayoría de turismo de naturaleza, conjuntamente, que no se puede entender de otra manera. La reserva de la biosfera no puede por ir de un lado y nosotros por otro, porque al final lo que también se ha dicho en algún momento, nos volvemos locos al público y tampoco se trata de eso. Entonces, en este caso en concreto, ya te digo, basado en esa teoría de que el patrimonio geológico es el gran olvidado y es imperdonable en una isla como la nuestra, que además vive de ese patrimonio geológico. Vamos a decir que en un 90%. El turismo que se desarrolla es un turismo de sol y playa, pero no lo dije antes. Una de las características del turismo que nos visita es un turismo repetidor. Hay irlandeses e ingleses que vienen año tras año a pasar sus vacaciones, al igual que hay gente que solo viene una vez, pues hay muchas familias que vienen año tras año y eso se consigue, digamos, o yo creo que gracias a la diversificación, gracias a que no solo somos sol y playa. Entonces, no sé si tu pregunta queda respondida. Sim, foi respondida, claro que sim, Helena. E a tua resposta foi de encontro à forma como começámos esta discussão, que a geologia, a geodiversidade são uma novidade. São uma novidade nas leis de proteção, são uma novidade na educação, são uma novidade nas políticas para o desenvolvimento sustentável. Portanto, sim, essa também é uma forma de manter a identidade e o papel do geoparque na promoção do património geológico como elemento que complementa e que é parte integrante do património natural. Obrigada, Helena. Mira, é um território magnífico. Te pongo un ejemplo para acabar, que no tiene que ver con el turismo, sí con la sociedad. Yo no sé si en Portugal el sistema educativo es el mismo. Aquí, antes de ir a la universidad, hay dos cursos que se llaman bachillerato, ¿vale? de 16 a 17 y de 17 a 18, ¿vale?
En secundário. segundo de bachillerato, que es el último curso, después te vas a la universidad. En Lanzarote no hay ningún instituto y hay bastante. Hay más de 10. Yo creo que ahora mismo no me sé el número, pero hay muchos institutos. No hay ningún instituto en la isla en la que se dé la asignatura de geología. No la hay. Não Y a mí eso me parece imperdonable. Y eso es una tarea que tiene que el Geoparque, digamos, involucrarse con la educación formal, digamos, con las autoridades para promover a los alumnos que, yo estoy seguro que si hay alumnos que quieran estudiar como asignatura optativa, la geología en segundo de bachillerato. Sem dúvida. Pero Principalmente no se numa ilha, num local em que, como dizes, a Sim. geologia é a pele da Sim. ilha. Sim, Faz sim, todo o sim. sentido, certo? E no caso dos Açores é interessante que durante muito tempo foram promovidos os cursos de guias de parques naturais pela Direção Regional do Ambiente, atualmente do Ambiente e Alterações Climáticas, e para estes cursos estavam previstos módulos e estarão certamente previstos módulos que trazem a discussão e que apresentam os valores de todas as classificações inerentes ao território. Sei que a Carla Silva esteve envolvida nestes cursos. Quais são as perspectivas para o futuro, Carla, e como é que estes cursos se tornaram uma mais-valia para a oferta turística da nossa região? De facto, desde, penso que 2015, que foram estruturados em conjunto com a Direção do Turismo e com a tutela do Turismo, tutela do Ambiente, os cursos para guias, portanto, foram denominados guias dos Parques Naturais dos Açores. Isto porquê? Porque portanto, o conteúdo desses cursos que foi preparado foi de forma integrada e abrangente, não se falar apenas da natureza, ou seja, das áreas protegidas por residuras, mas também de todas as outras classificações e da sua articulação entre elas. E, de facto, no curso de Guias de Parques Naturais dos Açores existem módulos, existe para já um módulo que se chama mesmo Áreas Classificadas dos Açores, em que, por exemplo, eu fui formadora durante alguns anos, em que de facto se mostra aos formandos, aos guias turísticos, o histórico desta aposta e a forma de trabalhar atual e o que se pretende para estas classificações. Por exemplo, o facto de nós termos 4 reservas da biosfera em 4 ilhas, não é? Mas termos optado por haver uma marca regional, ou seja, existe a marca Biosfera Açores. Portanto, tem sido sempre trabalhado, por um lado, existe a individualidade do território, vamos, por exemplo, dar o exemplo da Ilha Graciosa, não é? A Ilha Graciosa é a reserva da biosfera, mas faz parte de uma estratégia concertada das 4 reservas da biosfera dos Açores. E isto foi sempre tentado ser transmitido para os guias turísticos, mas também nos programas educativos que são sempre preparados em conjunto por uma tutela mais regional, não é? Pela Secretaria de Ambiente e Alterações Climáticas, com os contributos das suas equipas, dos seus 9 serviços de ilha, e portanto há sempre uma componente individual do território que tem que ser complementada com a estratégia regional, não é? Digamos assim. No futuro, já que estavas a perguntar sobre os cursos, de facto nós temos tido muito feedback das empresas de animação turística que acham muito importante haver continuidade nos cursos, haver reciclagem, porque há sempre novos guias e novas empresas a aparecer, e estamos a trabalhar numa reestruturação do curso, ou seja, uma atualização dos conceitos, da forma também de como o curso estava estruturado, em termos de número de módulos, número de horas para cada módulo. Haviam as componentes teóricas que depois de várias edições consideramos que merecem ainda mais horas de trabalho prático, que era, por exemplo, o caso do módulo da geodiversidade, que tinha uma forte componente teórica e fraca componente prática. Portanto, estamos a reestruturar estes cursos de guias de parques naturais e a Secretaria Regional tenciona certamente no próximo ano ter novidades neste aspecto, para continuarmos a promover, junto às nossas empresas de animação turística e das escolas e todo o nosso público, este nosso património. Obrigada, Carla. A quem nos está a ver e a ouvir, não sei se querem colocar alguma questão aos nossos oradores. Ainda temos alguns minutos.
Elizabeth Silva, que grande gosto. Como está? Olá para todos, é um gosto ter ouvido toda esta posso dizer, esta conferência, ou pelo menos este encontro. Para mim é uma grande alegria ver, de facto, toda esta sinergia já criada e consolidada de falarmos entre geoparques e reservas da biosfera e demonstrar claramente que não há uma competição. Acima de tudo, felicitar a iniciativa, os seus organizadores, os 15 anos da Reserva da Biosfera da Graciosa. Dizer-vos também que uma das grandes dificuldades que temos tido ao longo destes anos, em termos de rede mundial de geoparques, sempre que há um território aspirante a geoparque, ou mesmo já constituído como tal, quando tem uma reserva da biosfera, é sempre algo que coloca questões mesmo na reavaliação ou no projeto de candidatura. É algo muito delicado, precisamente porque temos que sempre demonstrar que não há a tal competição, mas sim um complementar de ações, de uma gestão integrada, também ela holística, mas com uma visão que vai muito além e por isso nunca pode ser considerada como uma competição. No caso da nossa legislação, e como a minha colega Helena Mateu falou, nós em Portugal também temos ainda uma grande dificuldade, porque mesmo em termos de património geológico, o nosso património continua na Direção-Geral da Cultura. Portanto, quando nós temos alguma dificuldade em termos de geossítios ou até de roubos de algo que tenha a ver com o património geológico, é uma grande dificuldade procurar as entidades que nos possam ajudar, que não é o ambiente, por incrível que possa parecer, ou qualquer outra tutela, mas sim a cultura. E, portanto, nós temos essa dificuldade. Por outro lado, a nossa legislação também ainda não se atualizou relativamente ao Programa Internacional de Geociências e Geoparques, que é supranacional e que tutela os geoparques mundiais da Unesco em Portugal. Portanto, ainda está sob os auspícios da Unesco. E isso tem que também ser alterado, porque, de facto, os geoparques têm agora uma designação Unesco. E eu gostaria, e gosto sempre de referir, que é ainda a única designação que tem, de facto, a palavra Unesco, porque nós falamos de património mundial, falamos de reservas da biosfera, mas nós, mais recentemente, quando foi a aprovação desta designação, com muita alegria, ficou Geoparque Mundial da Unesco. E sempre houve um receio muito grande de haver este tipo de locais, territórios que tinham várias chancelas, nomeadamente Geoparque e reserva. E para dizer que foi por isso que foi exigido aos geoparques, e somente aos geoparques, que quando apresentam a sua candidatura têm que comprovar que não há competição com um território chamado Reserva da Biosfera, que está também no seu território, e como é que esse trabalho é feito. O mesmo não acontece com o programa MAB, o Homem e a Biosfera, quando há uma candidatura à Reserva da Biosfera. Portanto, isto para demonstrar que, apesar de, obviamente, o programa MAB ter mais de 50 anos, celebramos há muito pouco tempo os seus 50 anos, a verdade é que quando falamos de património mundial ou reservas da biosfera, não há esse cuidado, não há esse interesse em que comunicassem, por exemplo, ao Geoparque, que iriam constituir ali um sítio património mundial ou uma reserva da biosfera. Portanto, há sempre um grande receio, talvez até por o programa ser muito jovem, ter uma dinâmica da sua juventude, não é? Que traz uma energia e traz muito mais ideias inovadoras e fantásticas e dinâmicas, teve que ser de facto ao contrário. Portanto, os geoparques é que têm que comunicar e demonstrar claramente esta overlapping, ou seja, esta sobreposição quando existe de chancelas. E então, aquilo que eu deixo aqui, e adorei ouvir tudo isto, e a celebração dos 15 anos da Graciosa, e ver tantos colegas, e estar a ver a interação entre geoparques e reservas, que era um sonho, um objetivo de muitos anos, e agora está a acontecer, deixar uma nota, que este webinar foi tão importante, e como nós temos as nossas conferências, quer na rede
regional europeia e depois a mundial, de 2 em 2 anos, que é importantíssimo ter este tipo de abstracts, este tipo de encontros que possam ser vertidos em papers para demonstrar como é que este trabalho é feito. Ele existe, é real, é positivo e já tem até resultados para mostrar. Eu reforço esta ideia porque geralmente nós concentramos-nos muito noutras matérias, na educação, no geoturismo, na geoconservação, mas o overlapping para muitos territórios é ainda muito problemático. Portanto, no nosso caso, aqui funciona, felizmente e muito bem, as 4 reservas da biosfera nos Açores com o Geoparque, um Geoparque 9 ilhas, mas se calhar não funciona tão bem, por exemplo, com o Geoparque Terras de Cavaleiros inserido numa mega reserva da biosfera, que é tão vasta, e está lá o município Terras de Cavaleiros, que por acaso coincide com os limites do Geoparque. E, portanto, a relação, ela existe, também há protocolos, mas a área de interação e as atividades são menores. Portanto, isto para dizer que, como aqui foi um exemplo tão bom, um exemplo de boas práticas, de como é que tudo isto se faz, já incluindo até um aspirante ao oeste, que já tem todo um trabalho feito também com a Reserva da Biosfera das Berlengas, eu deixava esta nota que não se esqueçam de escrever sobre esta matéria para mostrar como Portugal tem realmente uma palavra a dizer, como um exemplo de boas práticas e até como um case study, como é que isto tudo funciona, porque tal como os nossos colegas referiram, a Eva, a Salomé e tantos outros, a dificuldade que foi trazer um novo paradigma de 9 ilhas, um geoparque, mas depois ainda houve a acrescentar ao problema as reservas da biosfera que já existiam. Portanto, com o passar dos anos, fica claramente demonstrado que é possível, e era essa a nota que eu gostaria de deixar, é possível e até é desejável, e portanto estas parcerias são necessárias, estas sinergias são fundamentais e só posso aplaudir e felicitar mais uma vez os organizadores, a Secretaria, o Geoparque Açores, todos os convidados e as reservas da biosfera e em particular a Graciosa com os seus 15 anos. Muitos parabéns por esta iniciativa e oxalá ela tenha ecos pelo mundo fora. Muitos parabéns a vocês. Obrigada. Obrigadíssima, Elizabeth. Muito, muito obrigada. Foi realmente um contributo excepcional a este nosso webinar. Fica a nota e o desafio a todos aqueles que participaram de fazermos um trabalho conjunto para ecoar este tema pelo mundo. Muito obrigada. Fico sem palavras com estas notas. Foi muito bom estar aqui com todos. Não sei se mais alguém quer acrescentar alguma informação. Temos mais pessoas com a mão no ar? Podem ligar a câmara. Elizabeth, mais ninguém? Susana Gonçalves, ligaste a tua câmara, queres acrescentar alguma coisa ao nosso webinar? Desligaste, estás sem som, Susana. Estás sem som, Susana, não te ouvimos. Desculpa, é só para dar os parabéns pela iniciativa. Muitos parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Acho que ficou bem claro que juntos conseguimos fazer melhor. Ficou bem claro que estas duas classificações não estão aqui para competir, estão aqui para, unidas, promover o desenvolvimento sustentável do nosso território, das reservas da biosfera, dos sítios Ramsar e principalmente das comunidades que vivem neste território. Portanto, muito obrigada a todos. Caso tenham interesse em discutir este tema de outra forma, podem contactar tanto a Reserva da Biosfera como o Geoparque e até breve.